A Itaúsa apresentou resultados de fechamento do ano de 2022 com valores recordes, mas nos últimos tempos a empresa vem apanhando bastante dos seus investidores por não ter pago bons dividendos, mas a empresa já anunciou que quer retomar o seu patamar histórico de distribuição. E ela inclusive anunciou um novo pagamento de dividendos juntamente com os seus resultados. Então nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre a Itaúsa, a sua atuação e também sobre as perspectivas de futuro e sobre os dividendos que ela pode distribuir daqui para frente. Só lembrando que nada nesse vídeo é uma recomendação de investimento, então já deixa o teu like, se inscreve no canal e vamos pro vídeo. Para quem ainda não conhece a empresa, eu vou dar um geralzão sobre ela então, pessoal. Basicamente, a Itaúsa é uma holding, ou seja, é uma empresa que investe em outras empresas. Inclusive, boa parte das ações que a Itaúsa detém é justamente do Banco Itaú. E por isso muitas pessoas veem a Itaúsa como uma forma indireta de investir no Banco Itaú, mas o que muita gente não sabe é que a Itaúsa é justamente a dona do Banco Itaú, pessoal. Então é ela quem dita como o Banco Itaú vai atuar, é ela quem dita como o Banco Itaú vai fazer também a sua distribuição de dividendos. Então, quando se pensa em investir em Itaúsa, não é simplesmente investir em uma holding, mas sim investir na holding que é dona do Banco Itaú. Além disso, a Itaúsa tem aqui na sua carteira também posição acionária nas empresas XP, Alpargatas, Dexco, CCR, Aegea, Copa Energia e NTS. E eu vou dar também um geralzão sobre a atuação de cada uma dessas empresas, pessoal. Quando a gente fala em uma holding como a Itaúsa, ela é uma empresa que investe em outras empresas justamente buscando rentabilidade, ou seja, que essas empresas gerem muito valor e tenham aumento no seu valor, e também que elas façam distribuição de dividendos, porque aí a Itaúsa pode repassar parte desses dividendos para os seus acionistas. Dando uma olhadinha agora no portfólio da Itaúsa, a maior parte do portfólio dela está justamente no Banco Itaú, que é simplesmente o maior banco privado do Brasil. Então a Itaúsa detém aí cerca de 80% do seu portfólio, ou até mais, investido no Banco Itaú. E com isso, além de mandar no banco, ela tem também acesso aos rendimentos e dividendos que o banco distribui. A próxima empresa é a XP Inc. Então, a XP Inc. é uma holding que atua no mercado brasileiro com várias plataformas tecnológicas de investimento. E é muito provável aí que você que esteja assistindo esse vídeo já use alguma dessas plataformas como a XP Investimentos, a Rico, a Clear, a Infomoney ou inclusive a Spiti. E é interessante lembrar, pessoal, que justamente a XP Inc. foi uma das empresas que a Itaúsa investiu e que deram muito certo. Então, assim que a XP explodiu, a Itaúsa teve aí um grande rendimento e com isso ela vendeu um pedaço da XP e começou a aportar em outros ativos que tinham bastante potencial também. A Itaúsa também tem posição aí na Alpargatas, que é simplesmente a maior fabricante de calçados e vestuário da América Latina e é detentora da Havaianas, além de diversas outras marcas. Além disso, ela tem posição na Dexco, que é a maior produtora de painéis de madeiras, louças e metais sanitários do Hemisfério Sul. Inclusive, embaixo da Dexco, pessoal, tem várias marcas muito famosas de itens domésticos, como a Duratex, a Duraflor, a Deca e a Hydra. Então, por exemplo, você aí provavelmente conhece a Hydra porque é aquela marca bem famosa de chuveiros. Você provavelmente também tem o chuveiro da Hydra na sua casa. Então, a Dexco aí é, por exemplo, a dona da Hydra, inclusive. A Itaúsa também tem posição na Aegea, que é uma das líderes privadas no setor de saneamento básico do Brasil, presente em vários municípios e estados brasileiros. Tem também posição na CCR, que é uma empresa líder de concessões em aeroportos e rodovias do Brasil, possuindo 37 concessões, tanto no Brasil quanto em outros países da América Latina, com mais de 3,5 mil quilômetros de rodovia. E também detém parte da NTS, que é a transportadora de gás natural que conecta os estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo, que são os consumidores de 50% do gás natural de todo o Brasil. E para fechar o portfólio da Itaúsa, ela tem também posição na Copa Energia, que é uma das empresas líderes no mercado de engarrafamento, distribuição e comercialização de gás liquefeito de petróleo, além de fornecer também várias outras soluções de energia de forma inovadora para a sociedade brasileira. Então, pessoal, reparem aí como a Itaúsa tem um portfólio bastante diversificado e também como a Itaúsa tem posições bastante grandes em empresas gigantescas do Brasil, como a própria Itaú, a Alpargatas, a Dexco e a Copa Energia, onde ela tem aí próximo de 30% ou mais da sua posição acionária. Vamos dar uma olhadinha agora nos resultados de fechamento da Itaúsa em relação ao ano de 2022. Então a empresa trouxe aqui como destaques um aumento de 14% no seu lucro líquido recorrente em relação ao ano de 2021. Relativo ao exercício do ano de 2022, a empresa pagou então cerca de 43 centavos líquidos por ação, além de ter feito uma bonificação de 10% nas suas ações, ou seja, uma pessoa que tivesse aí na sua carteira 100 ações da Itaúsa receberia outras 10 ações de bonificação.
E tudo isso resultou, no fim das contas, então, no dividend yield próximo de 7% em relação aí ao ano de 2022 da Itaúsa. Juntamente com esse resultado do ano de 2022, a Itaúsa anunciou um pagamento de JCP para o exercício de 2023 de cerca de 6,5 centavos líquidos por ação, com o pagamento até o final aí de agosto. E a gente já vai dar uma aprofundada nessa questão aqui do JCP, pessoal. Além disso, a Itaúsa trouxe aqui também dois pontos importantes, que são tanto a aquisição de 10% aí da CCR e também a venda de algumas ações da XP, justamente para fazer mais capital e poder estar investindo em outros ativos. Além disso, a Itaúsa teve aqui também um aumento no valor dos seus ativos, que chegaram a 102 bilhões, um aumento de 1,8% relativo ao fechamento do ano de 2021, e também um aumento no seu ROI recorrente, que chegou a 20% ao ano, um aumento de 0,2 pontos percentuais em relação ao ano de 2021. Mesmo com um fechamento de ano muito bom, com um aumento no seu lucro líquido recorrente de quase 14%, a Itaúsa sofreu aqui um pouquinho no quarto trimestre em relação ao quarto trimestre de 2021, tendo então uma queda no seu lucro líquido e no seu lucro líquido recorrente próximas de 20%. E isso aconteceu por vários motivos, pessoal, principalmente a questão do aumento de custos e despesas tanto da Itaúsa quanto das suas empresas em que elas investem, mas ainda assim vamos ficar de olho na Itaúsa e também nas empresas que ela tem participação, justamente porque essas empresas devem conseguir voltar a ter um aumento no seu lucro líquido. Também devemos ver uma queda na questão da taxa de juros, que vai ajudar ainda mais essas empresas a aumentarem seus lucros. E com isso, o cenário que eu espero tanto para a Itaúsa quanto para as empresas que ela investe é que essas empresas venham tendo um aumento no seu lucro. Como a Itaúsa é uma holding, é bem normal que ela pegue então dívidas para poder fazer investimento em outras empresas. Dessa forma, a Itaúsa tem aqui algumas dívidas representando um passivo relativo a 13% em relação a todo o seu capital. E dessa forma, a empresa vai ter a amortização das suas dívidas começando ali no ano de 2025 somente. Então, em 2023 e 2024, a Itaúsa está bem tranquila. E aí, em 2025, tem uma porrada aqui em relação ao cronograma de amortização. Depois, nos próximos anos, tem uma queda e um pequeno aumento só lá para 2029. Uma coisa que eu queria lembrar para vocês, pessoal, é que justamente pela Itaúsa estar num ciclo de investimentos, ela está pagando menos dividendos para os seus acionistas e segurando um pouco mais de capital para poder fazer os investimentos, para poder tomar dívida e ficar segura e ter saúde nos seus negócios. E justamente por isso, muitos investidores começaram a virar a cara para a Itaúsa e dizer que não era uma empresa boa e que também ela não está pagando bons dividendos, inclusive dizendo que ela poderia nunca mais voltar a pagar bons dividendos. Mas a grande questão, pessoal, e que eu queria trazer aqui para vocês, é um ponto de vista histórico da Itaúsa. Então a empresa estava cotada aqui no ano de 2013 a cerca de R$2 e veio numa grande explosão justamente porque ela começou a pagar bons dividendos, ela finalizou o seu ciclo de investimentos e começou a distribuir muito para os seus acionistas. E a empresa chegou então no seu topo histórico aqui em 2019, próxima dos R$9. E na verdade esse gráfico está um pouquinho distorcido justamente por causa de todas as bonificações que a Itaúsa já fez. Então no topo histórico da empresa ela chegou aí a mais de R$10, eu lembro que ela chegou próxima dos 11 inclusive. Ou seja, a pessoa que tinha comprado a Itaúsa aqui a R$2 conseguiu lucrar bastante. Não só isso, mas a Itaúsa também teve uma rentabilidade real, ou seja, descontando a inflação e fazendo o reinvestimento dos dividendos, de mais de 90%, pessoal. Ou seja, a empresa destravou aí muita rentabilidade para os seus acionistas. Para o pessoal que gosta aí da questão do valor intrínseco de Graham, então, ela tem aqui um potencial de rentabilidade de cerca de 100%, ou seja, a empresa pode atingir aí cerca de R$16 no futuro. Claro, essa é uma fórmula que leva em conta a questão do preço sobre lucro e preço sobre valor patrimonial da empresa, mas é bem interessante olhar para esse indicativo também, pessoal. E agora, olhando também a questão do PL, PVP e dividendos históricos da Itaúsa, pessoal. Reparem como a empresa está bem descontada em relação ao seu PL. Então, a média dela ao longo dos anos ficou aqui acima dos 9 de PL e a empresa está sendo negociada hoje, próxima dos 5. Na questão do PVP também, ela sempre foi uma empresa negociada bem acima do preço sobre o valor patrimonial dela, justamente porque a maior posição da Itaúsa é o Banco Itaú e o pessoal paga bem caro no Banco Itaú também. Então, a média da Itaúsa seria 1,6 de PVP e a empresa está sendo negociada próxima do seu valor justo de PVP, que seria o valor 1. Dando uma olhadinha agora nos dividendos, a gente pode ver como a Itaúsa teve aí bastante variação nos seus dividend yields ao longo dos anos.
Então a empresa chegou a pagar aqui 16% lá em 2015, teve algumas quedas, mas sempre veio pagando aí bem próximo dos 6%. E isso é bem interessante. A empresa inclusive chegou a pagar aqui outros valores bem altos em 2019, mais de 11%. E o que o investidor que busca empresas que paguem dividendos é que essas empresas ao longo do tempo venham aumentando seus pagamentos. Então nós podemos ver que no caso da Itaúsa, de 2013 até 2019 ela teve uma boa alta. Ela teve depois uma queda quando ela começou o seu ciclo de investimentos ali no ano de 2020. Então ela teve uma queda, mas aqui ela vem apresentando uma pequena alta novamente. E o que eu espero ver para os próximos anos, assim que a Itaúsa finalize o seu ciclo de investimentos, é que ela venha a entregar altíssimos dividendos. Outro ponto bem interessante para a Itaúsa é que ela anuncia vários dividendos ao longo do ano. Então, ainda em relação ao JCP, ela faz vários anúncios, faz também bonificações. Então a gente não deve ficar de olho só nos valores pagos pela empresa, mas também as bonificações, porque no fim das contas isso aumenta o nosso número de ações e faz com que nós recebamos mais dividendos ao longo do tempo também. E justamente por isso, quando olhamos para os proventos das empresas em que a Itaúsa investe, nós também queremos ver uma subida desses proventos. Então aqui, no caso do Banco Itaú, a gente pode ver uma boa subida dos dividendos. Em relação às outras empresas, não tivemos grandes crescimentos, mas justamente o ano de 2022 foi um ano um pouco mais complicado, pessoal. Com a melhora da economia e a redução da taxa de juros, é esperado que essas empresas venham pagando bons dividendos ou que elas tenham um aumento no seu preço e a Itaúsa faça a venda delas para poder fazer novos aportes ou distribuir para os seus acionistas. E por todos esses motivos, a Itaúsa veio tendo então um decréscimo nos seus proventos a pagar, justamente porque a empresa optou por baixar o seu payout, ou seja, a quantidade de lucro líquido que ela distribui para os seus acionistas, buscando focar então nos seus investimentos. A empresa que tinha aqui no ano de 2018 um payout de mais de 94%, pessoal, teve uma redução e em 2020 chegou a pagar 26% de payout, agora ela vem mantendo mais estável em 2021 e 2022, próximo aí de 31%, e eu espero também um aumento nesse payout no futuro. E aí, conforme o CEO da Itaúsa já anunciou na conferência de resultados que a empresa teve logo após o anúncio, a empresa deve voltar ao seu patamar histórico de distribuição de dividendos, pessoal. E aí, o que isso quer dizer? Então, a Itaúsa, historicamente, ao longo do tempo, sempre distribuiu bons dividendos, cerca de 35% a 40% do payout. E claro, pessoal, aquele payout de 90% da Itaúsa é algo que não vai acontecer sempre. Foi algo não recorrente, a empresa não deve voltar a pagar dividendos tão altos assim, mas se ela mantiver um payout cerca de 35% a 40% já fica bem interessante também. E detalhe que geralmente a Itaúsa repassa integralmente os dividendos que ela recebe do Itaú, ou seja, todos os dividendos que o Itaú distribui, a Itaúsa também redistribui para os seus acionistas. E aí 25% do lucro líquido da holding, ou seja, das empresas em que ela investe, também vai ser distribuído para os seus acionistas. Então, pessoal, o Banco Itaú, sendo o maior banco privado do Brasil e sendo um banco extremamente eficiente, se espera que ele tenha um crescimento do seu lucro no longo prazo e com isso os investidores da Itaúsa vão cada vez mais receber maiores dividendos. Com isso ele destacou também que o objetivo agora é desalavancar a holding, utilizando todos os recursos excedentes, buscando então antecipar o pagamento da dívida. E aí ele citou também a possibilidade de recompra de ações, justamente porque a ação da Itaúsa caiu bastante nos últimos tempos e está bastante descontada. E esse desconto que ele citou, pessoal, é conhecido como desconto de holding, ou seja, o que acontece? Quando o investidor compra tanto a Itaúsa quanto qualquer outra holding, ele está comprando também todo o pacote de ações que aquela empresa possui. E com isso, é bem normal que essa empresa esteja mais descontada justamente pelos custos operacionais que ela tem nos seus investimentos, os seus custos de pessoal e tudo mais. E com isso, é muito comum que as holdings estejam mais descontadas do que o valor das empresas em que elas investem. No caso da Itaúsa, hoje, o desconto de holding dela fica em torno de 20%, ou seja, o investidor compra Itaúsa e investe tanto em Itaú, XP, Alpargatas, Dexco e todas as outras empresas, e está levando todo esse pacote com 20% de desconto, então fica bem interessante nesse sentido. Eu tenho a Itaúsa como uma das maiores posições da minha carteira, pessoal, e eu tenho boas perspectivas para a empresa no futuro. Claro que nesse momento, justamente por ela não estar pagando dividendos, ela vem apanhando bastante no mercado, muitos acionistas estão largando da empresa, mas é justamente nesses momentos que é mais interessante avaliar uma entrada nela, porque ela está bastante descontada. Então o que eu espero da Itaúsa é que assim que ela venha desalavancando, que ela venha reduzindo as suas dívidas e pare de investir tão forte nas empresas que ela está de olho, ela volte a pagar bons dividendos e com isso ela volte a ter aí uma boa subida na sua cotação também.
Claro que nós não sabemos quando isso vai acontecer, pessoal. O cenário do mundo está bastante incerto, a gente nunca sabe o dia de amanhã, mas eu espero que nos próximos anos a Itaúsa tenha sucesso já em desalavancar, em reduzir as suas dívidas, e pelo menos ali até 2024 ela volte a pagar bons dividendos, e com isso eu comprando a empresa hoje estou buscando comprá-la barata para que ela tenha uma valorização, por exemplo. Lembrando, claro, que nada disso é uma recomendação de investimento. Mas deixa aí nos comentários, pessoal, o que vocês acham da Itaúsa? Vocês estão comprando ela nesses momentos de queda? Vocês gostam da empresa ou têm ela em carteira? Ou vocês preferem também alguma outra holding aí do mercado brasileiro? Também peço para vocês que deixem o seu like e a sua inscrição aí no canal para ajudar a gente no crescimento. E o que eu tinha para esse vídeo era isso, pessoal. Muito obrigado por acompanharem, um abraço para todo mundo. Tchau, tchau.